Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre medo. E qual que é o medo que as pessoas mais têm na vida, né? Então são dois medos que ultimamente as pessoas mais têm na vida, mais sofrem, que é o medo da morte e o medo da pobreza. Então são esses dois medos que pegam mais o ser humano, assim, para Cristo mesmo. Como fazer para não ter mais esse medo, né? Para assim, querer se livrar desse tipo de medo. Até quem já leu o livro do Napoleão Hill, O Mais Esperto que o Diabo, sabe do que eu tô falando, né? Ele comenta muito sobre isso, sobre esses dois medos, que são os medos que ele fala assim que o diabo usa como ferramenta, né, para acabar com a nossa vida. Então assim, como fazer, o que fazer para não ter mais esse medo, esse tipo de medo, né? E viver uma vida mais tranquila, mais em paz, porque quando a gente tem medo, a gente bloqueia muita coisa na nossa vida, né? É tipo, eu tenho medo de não ser rico, de não virar rico um dia. Então, assim, às vezes você acaba não começando alguma coisa porque você tem medo de tentar e não conseguir. Você percebe como isso atrapalha a sua vida? Então são as coisas mínimas que acabam atrapalhando. Então vamos lá. O que que você deve fazer? O que que a gente deve fazer para não ter mais esse tipo de medo? A gente precisa mudar a nossa mentalidade, né? Então assim, desde pequeno a maioria das pessoas, né, a maioria das pessoas que eu converso, não sei você, mas já ouviu, né, geralmente da família mesmo, que, dinheiro não cresce em árvore. Então, foi pedir, sei lá, um dinheiro pra sua mãe, ela, mas eu não tô limpando a bunda com nota de 100, né? Esse tipo de coisa, assim, a gente ouve bastante. E acaba ficando na nossa mente, e isso acaba virando uma crença, né, que nos limita mesmo de viver a riqueza. Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o nosso medo. Então, a gente tem medo, primeiro, vamos falar da pobreza, né? Então a gente sempre ouviu esse tipo de coisa e não consegue se livrar disso. Então você tem que entender que você tem uma crença limitante que vai atrapalhar a sua riqueza. Então você tem que observar as coisas que você tem falado, como você tem agido em questão do dinheiro, né? Se você tem focado a sua atenção no seu dinheiro, se você tem cuidado do seu dinheiro, se você não tem sido desesperado e gastado tudo, se você não tem, sei lá, tanto medo de gastar e acaba não gastando, aí do nada você vê que não tem dinheiro e você não entende nada, né? Muitas vezes isso acontece, já aconteceu muito comigo, né? Eu tinha muito medo de gastar, porque eu tinha medo de ficar sem, e por esse medo, assim, eu acho que, não sei, acontecia alguma coisa, eu já gastava todo o dinheiro em uma coisa só. Então é assim, você dá atenção pro seu dinheiro, faz uma planilha aí, né? Organiza o seu dinheiro direitinho, coloca em tudo que você tem gastado, se você tem gastado o seu dinheiro com inteligência, com coisas que, sabe, tá agregando alguma coisa na sua vida, ou se você tá gastando só com besteira, né? E mudar essas crenças, né? Você perceber o que você tem falado, como você tem agido em questão do dinheiro. Então, é uma mudança de mentalidade, entendeu? E de atitude também. E o medo da morte. O que que a gente tem que fazer com o medo da morte, né? Porque a morte é inevitável, né? Então não tem muito o que fazer. Você precisa aceitar, ser racional e entender que a morte existe e que você vai morrer um dia. Em vez da gente ficar com medo de morrer ou achar que tudo que você vai fazer você vai morrer, porque eu conheço muitas pessoas que assim, tem medo de viver a vida, tem medo de sair, tem medo de fazer as coisas, porque tem medo de morrer, de acontecer alguma coisa, de alguém aparecer, roubar e dar um tiro. E num rio, por exemplo, né, tem vontade, mas não vai porque tem medo de morrer no rio, do rio levar, da cachoeira levar, sei lá. Então a gente acaba limitando de viver mesmo, né, a nossa vida como a gente quer. Né? Voltando ali na questão da pobreza, as pessoas que já nasceram com um pouco menos de dinheiro já tem mais essa dificuldade, né, de acreditar que um dia pode ficar rico, né? Eu sei como que é, porque eu já passei por isso, né? Então foi toda uma mudança de mentalidade, mudanças de hábitos mesmo, né? Eu comecei a perceber que a cada coisa que eu mudava na minha vida, né, a cada pensamento que eu mudava em relação ao dinheiro, em tudo que eu ouvia também, né? Porque eu tive muita crença limitante de coisas que eu trouxe da minha família mesmo, que passaram pra mim, não na maldade, porque
né, gente? A gente também precisa entender que às vezes os nossos pais falam coisas pra gente, mas não é pro nosso mal, não é pra criar isso na gente, né? Eles não sabem. Então você que tem a consciência agora, né, já que eu tô te falando, muda isso. E talvez até você acaba passando isso pros seus pais. Não leve isso como uma coisa assim que vai acontecer, tá? Porque a maioria das vezes não acontece. Mas às vezes acontece, você pode levar isso para eles também, né? Mostrar para eles que tudo isso foi uma crença limitante mesmo, né? Que às vezes eles trouxeram também dos pais deles, da família e tal, né? Então, assim, é você mudar a sua mentalidade e seus hábitos, né? Porque, que nem eu falei, depois que eu comecei a mudar os meus pensamentos relacionados a isso, né? Comecei a ver que muita coisa que eu falava também era muita crença limitante, né? Que eu tava me limitando o tempo todo de desfrutar mesmo do que o mundo tem pra mim, né? Que é a riqueza também, né? Depois, até dos hábitos que eu comecei a mudar na minha vida, eu comecei a ver que o dinheiro começou a entrar, que o dinheiro começou a vir, né? Então, assim, é tudo uma mudança de mentalidade e de hábitos, de atitudes no seu dia a dia, né? De você reparar como é que você tem vivido a sua vida, se você tá levando para esse caminho da limitação do medo ou se você tá levando para outro caminho, que é da liberdade, né? De você realmente se livrar daquilo que tá te limitando mesmo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, ativa o sininho pra aparecer aí a notificação toda vez que sair um vídeo novo no canal, hein? E comenta aqui, viu? Eu quero o seu comentário, eu quero que você comente o que você quer que eu fale aqui, o que você tem dúvida desse vídeo ou de outros vídeos que eu postei, ou de coisas relacionadas à espiritualidade, então comenta aqui que eu vou atender seu pedido, hein? Eu vou atender. E me segue no Instagram.